Glória a Deus, pode sentar. Aleluia. Vamos a Hebreus capítulo 13, irmãos. Nós temos estudado Hebreus, todo o livro de Hebreus, fizemos uma síntese do livro de Hebreus e aprendemos que é um tratado teológico, aliás, na verdade, um tratado cristológico. E fala sobre muitos assuntos e assuntos profundos dos mistérios de Deus. E a gente fez um apanhado de todo o livro. E paramos no capítulo 13, que é o último capítulo no qual o autor esmiuça o Evangelho, nos ensina em grande escala o que é o Evangelho na prática, o que é o Evangelho do dia a dia, o Evangelho do Reino. Depois de falar de tantos assuntos tão profundos, né, durante todo o livro, ele para no capítulo 13 e nós aprendemos que ele começa o capítulo 13, ele começa o fim do livro. Ele começa o último capítulo do livro dizendo o seguinte: permaneça o quê? O amor fraternal. Como quem diz, olha, diante de tudo que você aprendeu, né, quando ele fala contra a apostasia, da fé em Cristo para a religiosidade, quando ele fala sobre a supremacia de Cristo ante aos anjos, fala do agnosticismo, fala da figura difícil de compreender de Melquisedeque, fala sobre descanso eterno, fala sobre tantos assuntos profundos, nós falamos sobre eles nesses últimos 2 meses. Ele diz o seguinte: olha, diante de tudo que você ouviu, de tudo que você aprendeu, se você não conseguir guardar esse arcabouço de informação teológica, ele diz o seguinte, que permaneça o amor fraternal. No final, o que conta é o amor pelo próximo. Se você não conseguir guardar tudo que você vê no contexto que te foi revelado enquanto escrito de palavra de Deus, não se preocupe com o tecnicismo, não se preocupe com a quantidade de informação. O que você tem que se preocupar é amar o teu próximo. O que vale no final é o quanto você amou. Quando nós estivermos diante de Jesus, no dia do grande juízo, ele não vai perguntar o quanto você fez, ele vai perguntar o quanto você amou. Não é? E nós estudamos isso muito detidamente, a gente aprendeu isso no versículo 1. No versículo 2, nós aprendemos o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram o quê? Anjos. Então, de um lado, amor, do outro lado, ele fala sobre a hospitalidade. E a hospitalidade é uma palavra que vem da mesma raiz da palavra hospital, ou hóspede, hospitalidade. Hospitalidade, continuação, é continuidade do que há no hospital. No hospital, quando a gente vai no hospital, nós fizemos essa analogia de hospitalidade e hospital. Quando a gente vai no hospital, a gente quer ser recebido, a gente quer ser acomodado, a gente quer ser tratado. É horrível quando a gente vai no hospital e não nos recebem. Não há vaga, está fechado, não tem como atender você. A gente não é recebido. E quando é recebido, não é tratado. É jogado lá no chão, como acontece no Rio de Janeiro, no Brasil. Somos colocados em cima de uma maca fria e a gente não é bem acomodado. E aí, por causa disso, a gente não é tratado. Hospitalidade é o oposto do que acontece no hospital hoje. A hospitalidade é receber, né, é a vertente sociológica da hospitalidade. Acomodar é a vertente afetiva da hospitalidade. E tratar é a vertente terapêutica da hospitalidade. Aí nós falamos isso em 2 quarta-feiras seguidas. Falamos por que a gente tem que praticar a hospitalidade e como a gente tem que praticar a hospitalidade. Hoje, nesses poucos minutos que nos sobram, eu queria entrar no 3º versículo. Nós vamos ficar nesse capítulo 13 até o final do ano, até a última quarta-feira de dezembro, tentando estudar parte desse capítulo todo, versículo por versículo. Eu queria ler com você, estudar um pouquinho, o versículo 3. O que está escrito lá no versículo 3? Vamos ler juntos, mesmo com as versões diferentes? Vamos lá? Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então diz, lembrai-vos de quem mesmo? Dos presos. E de quem mais? Dos maltratados. Então veja, Hebreus fala sobre aquele arcabouço teológico, cristológico todo. No final do livro você tem que exercer o amor ao próximo. E o amor se manifesta na hospitalidade, acomodando, recebendo, acomodando, tratando. Mas também o amor se manifesta como lembrai-vos dos presos. E nós vivemos num contexto brasileiro, principalmente carioca, que tudo
do que a gente não quer lembrar são de quem? Dos presos. A gente quer mais que os que estão soltos sejam o quê? Presos. E se há um lugar do qual a gente quer passar longe, é onde os presos estão. Isso é a mais pura realidade. Agora, é muito interessante, irmãos, como a Bíblia lembra dos presos e lembra muito. Jesus lembra dos presos. Agora, o que a gente aprende nesse texto aqui? Porque no nosso contexto, vamos lembrar que isso foi escrito num contexto social e nós estamos vivendo num outro contexto social. Se a gente falar de população carcerária lá, na época dos hebreus, nós estamos falando de uma coisa. Se a gente fala de população carcerária hoje, no contexto carioca, nós estamos falando de outra coisa. Todavia, tudo é preso. Completamente diferente. Acho que os presos são completamente diferentes, mas são presos. E esse texto está dizendo, lembrai-vos dos presos, lembrai-vos dos maltratados. E diz que a gente não é só lembrar, tem um modus operandi dessa lembrança. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles. Não é só lembrar, lembrei, tem um preso chamado Fernandinho Beiramata. Já lembrei, senhor, está cumprindo com missão, não. Não é lembrar de qualquer jeito. É lembrar dele e como se você estivesse lá na mesma cela com ele. O que isso quer dizer? Lembrem-se dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Como quem recebe maltrato no corpo. Não é só lembrar do maltratado. Existe uma forma de se lembrar. E isso é evangelho. Então, eu queria, vou ficar hoje, quarta-feira que vem, falando sobre esse versículo, começar sobre essa ordem, lembrar. Lembrar. Lembrar, se a gente parar para pensar sobre lembrança, muita gente lê um texto, parece que não tem nada ali. O que a gente vai falar desse texto? O que a gente vai tirar? Mas tem muita coisa lá. Quando a gente fala de lembrar, a gente tem que pensar o que é lembrar. Que a gente fala, lembrar. O que é lembrar? Lembrar. O que é lembrar? Quem se arrisca a dizer que quer lembrar? Guardar? Trazer a memória? É isso? Alguém aprofunda mais isso? Trazer a memória. Hein? Recordar. O que mais? Falaram alguma coisa aqui? Não esquecer? Não esquecer não cabe. Se eu não esqueço, eu não preciso lembrar. É o quê? Reviver. Pois é. Lembrar é tudo isso que vocês falaram aí. Trazer a memória reviver também. Agora, se a gente for botar num contexto mais prático, diante do que vocês falaram, não retirar da memória, alguma coisa foi impregnado na nossa mente, tatuado na mente. Está aqui. E essa coisa que foi tatuada na nossa mente, da nossa mente saiu por alguma razão. É como quem entra aqui pela primeira vez, senta aí e olha para cá. Sei lá, quando senta aqui a primeira vez, me digam vocês, o que você logo nota aqui nesse... O que mais te chama atenção aqui nesse púlpito, nesse palco? O que te chama atenção? Seria o painel da cidade do Rio de Janeiro, sim ou não? Sim. Eu tenho certeza que não existe um ser humano que entra aqui nesse tabernáculo, saia daqui desse tabernáculo, e que, depois de muito tempo ter estado aqui, eu duvido que ele não se lembre de que esteve aqui e aqui na frente tinha um plotter enorme de uma das fotos mais importantes da cidade do Rio de Janeiro. Ele pode não se lembrar que tinha um ramo de planta aqui e outro do lado de lá, pode não se lembrar da minha roupa, de que marca era aquela guitarra, aquele violão, aquele baixo. Ele pode não se lembrar de um monte de coisa, mas essa imagem que você percebeu aqui fica tatuada em você. Mas essa imagem que fica tatuada, por alguma razão, ela pode sair de lá. É como quem, por exemplo, colocou um painel aqui do Congresso dos Jovens, preso por fita crepe. Ele tirou o painel e deixou a fita crepe lá, o porco. Está lá. Tem duas fitas lá. Né? Está lá. Está lá a fita crepe. Então, eu olho para o painel. Quando você olha para o painel, você olhou para o painel. O painel é tudo que nele há. No painel tem a imagem do Cristo, tem a imagem do pão de açúcar, tem a imagem de alguns prédios da Urca, tem 1 milhão de barquinhos lá.
né? Tem um monte de gente no pé do Cristo. No painel tem um navio que está aqui perto do Cristo e outro mais lá em cima. No painel tem 2 fitas crepes. Aí você viu tudo isso, a sua mente, né? A sua mente viu o painel todo. Agora, quando chega assim, vamos lembrar o que tinha no painel. Aí começam os detalhes. Você se lembra que tinha um painel com a foto. Agora, os detalhes do painel você tem que buscar na memória. Você tem que caçar no sistema de informação. Não, eu lembro que tinha um painel, pastor, mas o que tinha? O que estava escrito naquele painel? Se tinha quantas fitas crepe lá, se tinha navio naquele mar, se tinha detalhes. Você lembra do painel? Você se recorda que tinha um painel lá. Agora o detalhe, aí você tem que caçar. Você tem que buscar no sistema de informação. E aí quem sabe se você para, se você começa a caçar, buscar lá dentro, você começa a se lembrar dos detalhes da coisa. E alguns de nós têm a capacidade de fotografia muito maior do que os outros, de recordação, de lembrança, de registro. Esse texto está dizendo, lembrai-vos dos presos, ou seja, não retirem os presos da vossa memória. Eles estão lá, na sua memória. Não retire de lá. Ou, vamos aprofundar mais, não retirem da vossa história a figura do preso. Só que lembra, nós estamos falando no nosso contexto, tudo do que a gente não quer se lembrar é preso. Nossa igreja tem ministério dentro dos presídios. Temos um grupo de gente da nossa igreja que está no presídio quase toda semana. Amam esse trabalho, são chamados para esse trabalho. E quando não vão no presídio naquela semana, parece que a semana não foi completa. É o chamado dele. Então ele ama preso, ele leva a carta para o preso, ele leva o sabonete para o preso. É o ministério dele. E hoje, esse ministério em janeiro é um ministério muito perigoso. Por isso, muitos de nós não vai sequer lá, não quer ir. Agora, esse preso do qual a Bíblia fala aqui, não vou falar sobre ele mais adiante um pouquinho, é um preso específico, que a gente vai falar mais adiante. Mas, quando a gente está falando de lembrança, ele está dizendo, não tirem da memória de vocês a figura do preso. Ele foi tirado do convívio de vocês. Ele foi tirado do meio social de vocês. Mas vocês não podem tirá-lo da sua memória. Vocês não podem tirá-lo do seu registro histórico. Não confisquem a possibilidade futura desse preso por causa do seu histórico passado. É o que ele está dizendo aqui. Quando vocês que foram alcançados pelo amor de Cristo lembrarem dos presos, olha, preso, eu quero mais que ele fique preso lá pro resto da vida, ou seja, você confiscou o futuro dele. A possibilidade futura de uma vida de liberdade, de uma vida que vale a pena, a gente confisca o futuro, e a gente confisca o futuro por causa do histórico passado dele. Ele está dizendo assim, olha, ele está preso, ele pode até merecer isso lá. Os seus feitos o levaram lá. Mas viver o evangelho é lembrar desses caras, lembrar dessas mulheres, lembrar desses seres humanos. Eles podem ser tirados do contexto social, eles podem ser tirados do contexto da sua relação diária, mas o que o texto está falando para mim, que a gente tem que se lembrar dele, não tirar da nossa memória, não esquecer, não jogar no abandono, jogá-lo no esquecimento, não tirar do nosso contexto histórico. Não vamos, enquanto servos de Deus, confiscar o seu futuro só por causa do seu histórico passado. Lembrar é isso. É não apagar da história. Vai acompanhando. E os presos quem são? Presos, no contexto desse livro, são aqueles que estão encarcerados por causa da sua fé. Não é como esse preso que nós temos hoje, que mata, que rouba, que estupra, que é mau, que é perverso, que não é gente integralmente. Nesse contexto aqui, quando ele fala, lembra dos presos, ele está falando dos irmãos que foram presos por causa da sua fé. Lembrar que era um outro contexto mesmo. Quando você lê, volta a tua página aí, uma paginazinha, no capítulo 10, a gente vê isso muito claro, porque já falou nesse mesmo livro sobre os presos. Veja que o capítulo 10, versículo 32 diz lá. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminados, suportastes grande o querer você? Combates de aflições, olha só. Pois por um lado fostes feitos espetáculo, tanto por vitupérios como por tribulações, e por outro vos tornastes companheiros
dos que assim foram tratados. Pois não só vos compadecestes dos que estavam o quê? Nas prisões, mas também com gozo aceitastes o que? Leia para mim. A expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá o quê? Da fé. E se ele recuar, o que diz o texto? A minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, amados? Do que o autor de Hebreus está dizendo? De um tempo que foi marcado por grande perseguição, tribulação, e de um tempo onde os cristãos eram tirados das igrejas e colocados nas praças para serem humilhados, maltratados. No tempo em que eles eram presos, jogados em prisões, e alguns iam para as arenas para serem comidos por leões, alimentos de animais selvagens. E esse texto diz que a igreja de Hebreus, aqueles para os quais Hebreus foi escrito, eles, no versículo 34, diz, vos compadeceste dos que estavam nas prisões. Fala, portanto, de gente que estava cerceada na liberdade de ir e vir, porque mantiveram-se íntegros na sua fé em Cristo Jesus. É desse preso, a priori, que a Bíblia diz, dos quais nós não podemos nos esquecer. E quando a gente fala de prisão, a gente lembra, por exemplo, de Paulo. Paulo mesmo foi preso muitas vezes. Muitas vezes. Paulo passou, depois da sua conversão, mais tempo preso do que livre. Paulo morreu numa prisão domiciliar. Foi um presidiário. E você quer saber, Paulo foi esquecido na prisão, né? Só para você pensar na cama. Abra a tua Bíblia aí em 2 Timóteo. Algumas páginas antes, para você ver como Paulo morreu. E eu tenho esse texto tão forte na minha mente. Eu, quando faço reunião com os transferentes, eu digo que eu quero viver como Paulo, mas eu não quero morrer como Paulo. Paulo viveu uma vida tremenda, mas morreu completamente só. Ele estava numa prisão domiciliar, ele estava cerceado da sua capacidade de liberdade de ir, e Paulo escreve uma carta para Timóteo, um dos seus discípulos. Lá no versículo 9 ele diz assim, procura o quê? Quem pode ler? Vir ter comigo breve. Essa é a linguagem bíblica. Procura vir ter comigo breve. Agora, suponhamos que Paulo estivesse preso hoje, ele ia estar com o celular na prisão falando assim, pô, Timóteo, está fazendo o quê, irmão? Quanto tempo você não vem aqui? Você não pode vir aqui me ver um pouquinho, ficar comigo um instantinho? Pô, vem cá, quero te ver, cara, estou com saudade de você, corre até aqui, dá um pulo até aqui. Era a linguagem coloquial. Era a palavra que ele ia colocar no seu discurso hoje. Timóteo, vem ter comigo logo. Eu estou me sentindo só. Aí ele começa dizendo assim, olha, versículo 10, Demas me abandonou, tendo amado o tempo presente, foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Aí ele diz, só tem um que está com ele. Quem é que está com ele? Lucas. Qual era a profissão de Lucas? Médico. Sabe por que Lucas estava com ele? Porque ele era médico. Paulo já era velho. Paulo já sabia que o seu tempo tinha acabado. Foi aí que ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira. Tudo que ele guardou foi a fé. Esse versículo é muito bonitinho quando a gente lê na boca de alguém. Agora eu queria ver, se fosse você, imagina que 70, 80 anos depois de ter feito tanto pelo Evangelho, pela igreja do Senhor, acabasse numa prisão domiciliar, numa casa que nem a tua, preso, sozinho, abandonado, e dizendo assim, olha gente, eu combati um bom combate, minha carreira acabou e tudo que eu tenho no final da minha vida é o que mesmo? Fé. Você queria um fim assim? Quantos gostariam de ter no final só fé e mais nada? Ninguém, né? Eu tenho dito ao Senhor, eu quero acabar a minha vida com muita fé, mas se eu puder estar cercado assim dos meus netos, ter um sítiozinho assim com as galinhas no quintal, com as couves, quem sabe um cavalinho, com a minha moto na garagem, evidentemente. Se eu pudesse ter uma churrasqueira lá no quintal para chamar meus amigos, alguns discípulos, vidas das quais eu fui bênção, alguns que eu gerei em Cristo Jesus, e pudesse estar lá com o velho pastor Neil, o ancião Neil Barreto, dizendo, mestre, nós viemos fazer-lhe uma visita. Trouxemos uma carne para comer com o senhor.
Mas meu filho, eu estou com colesterol alto. Eu não posso, na minha idade eu não posso mais comer isso. Mas por que vocês trouxeram essa carne com tanto carinho? Eu vou comer essa carne, né? E ver os meus filhos na fé, eles ao meu redor, sentados assim. Mestre, fale um pouquinho daquelas palavras que o senhor falava lá naquele púlpito, aquelas palavras estranhas que o senhor falava lá, que a gente gostava. Eu queria acabar minha vida assim. Queria ver os meus netos, minhas netas, filhas de Tamar e de Thaís, com os namoradinhos lá. Ver minha filha oficial da Marinha e a outra juíza, apaixonadas por Jesus, sentada à minha mesa, aquela mesa grande, lá no interior, no meio do mato. Porque quando eu me aposentar, eu não quero mais saber de gente, de jeito nenhum, vou cuidar de bicho, irmão. Vou criar galinha. Você pode escrever aí. Vou criar cavalo, vou plantar. Agora, Paulo diz assim, tudo que eu estou levando é fé. Ele mais adiante, olha lá. Alexandre, 16. Na minha primeira defesa, o que ele lê lá? Leia você. Ninguém me assistiu. Leia o restante. Antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Paulo escreveu 13 cartas na Bíblia. Paulo fundou dezenas de igrejas. Paulo visitou, não tinha avião naquela época, todos os continentes pregando o Evangelho. Ninguém fez tanto pelo Evangelho na igreja, no tempo da igreja histórica, como Paulo. E Paulo está dizendo, quando eu estive lá diante do imperador, na minha primeira defesa, sabe quantas ovelhas minhas estavam lá? Sabe quantos discípulos meus estavam lá? Ele diz aqui, quantos? Nenhum. Ninguém. Todos me abandonaram. Este é um presidiário abandonado. O grande apóstolo Paulo. Ora, se aconteceu com Paulo, imagina o que não pode acontecer comigo, né? Com você. Com qualquer um de nós. Por isso esperar pelos homens é muito complicado. A recompensa vem do céu. Guarda isso na tua cabeça, irmão. Espera a recompensa do céu, porque dos homens nem sempre vem. Mesmo que nós sejamos Paulo de Tarso. Então Paulo esteve preso muitas vezes. Paulo, por exemplo, escreveu as epístolas aos Filipenses e aos Colossenses na prisão. Você pode, caso você queira anotar aí, se você ler Filipenses 1, 13, Colossenses 4, 18, você vai ver que Paulo escreveu a carta aos Filipenses e a carta aos Colossenses na prisão. Então prisão também é lugar de produção. E como a Bíblia deve ser interpretada para cada geração, preso, no contexto da carta, são aqueles que estão presos por causa do Evangelho. Mas como a Bíblia é para hoje, nossos presos não são aqueles que são presos pelo Evangelho. Preso é preso. É quem está com a liberdade cerceada. Preso hoje é todo aquele cuja possibilidade de ir e vir foi cassada. Então o preso é muito mais do que o perseguido e o que está trancafiado por causa do Evangelho. Preso é todo aquele cuja capacidade de ir e vir foi cerceada. Portanto, não é só aquele que está lá no Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3 e outros presídios por aí, mas aquele, por exemplo, que está preso pelas drogas e vive uma droga de vida. Não tem liberdade de dizer não para a droga. Aquele que está preso pela doença, aquele que está preso pela depressão, aquele que está preso pela angústia, aquele que está preso pelo ódio. Tudo prisioneiro. Tudo gente infeliz. Que porque preso, tem que se esconder atrás de uma imagem de que está tudo bem, ou de que é violento, ou de que não está preso nada. Você, por exemplo, pega um viciado. O viciado, ele nunca admite que é um viciado, só quando ele se vê na lama. Por que o viciado geralmente acaba mal? De cada 10, no máximo 4 são restaurados. Por causa da sua dificuldade de se reconhecer viciado. Não, eu paro de fumar quando eu quiser, eu paro de cheirar quando eu quiser. Eu paro de fazer quando eu quiser. Aí, num determinado momento, ele tenta parar e ele vê que a vida dele já não é mais vida sem aquela cadeia. E aí, quando ele percebe que ele é viciado, ele tenta se recuperar. Muitos conseguem, outros não. São presos. Então, preso é todo aquele que está impossibilitado de ir e vir, não importando a razão pela qual ele está preso. E o texto está dizendo, lembrai-vos dos presos. Lembrar de prisioneiros é viver o Evangelho. Então, perceba, portanto, que aqui nesse contexto, preso é aquele que não está junto, não porque não queira estar junto. Preso é aquele que não está junto porque não pode estar junto. Desse
a gente não pode esquecer. Desse a gente tem que se lembrar. E por que eu coloco esse adendozinho aqui? Preso é aquele que não está junto porque não pode e não porque não quer. Porque nós vivemos um contexto histórico eclesiástico onde tem um monte de crentes que não crescem nunca. Eu já falei sobre isso aqui, são os magoáveis. Não é MacGyver, é magoáveis. São os que se magoam à toa. Magoei, foi embora. Magoei porque não apertaram a mão dele, não deram tapinha nas costas dele. Magoou porque não deixam cantar no domingo à noite, só bota para cantar quarta-feira. Magoou porque não pôde dar uma palavra na escola dominical. Magoou porque não deu um sorriso para ele. Magoou porque não fez o que ele queria. É um menino que faz dengo, porque sua vontade não foi feita. Aí esse menino, ele pega, some da comunhão. Ele some do meio da congregação. Ele vaza, ele chuta o pau da barraca e vai embora. E some. Desaparece. Estou magoado com o pastor, estou magoado com o professor, estou magoado com o introdutor, estou magoado com aquela igreja é carnal, aquela gente é pobre, aquela gente é falsa. E eu não vou mais naquela igreja. E ele não vem mesmo. E aí a gente vê um monte de crente preocupado com esse crente. Pastor, o senhor está sabendo que o fulano está sem vir à igreja há um mês? Por que ele não vem? Ah, pastor, dizer que ele está muito magoado. É por isso que ele não vem? O que aconteceu? Não sei. Como aconteceu aqui há algum tempo. Quando acaba o culto, você sabe, somente domingo fica aquela fila aqui, acaba o culto, vem para cá, fica aquela fila aqui. E eu vou atendendo um por um, até acabar. Às vezes fico de manhã, o culto acaba meio-dia, fica até 2, 3 horas da manhã aqui, da tarde, para voltar às 5. E às vezes à noite termina 8h30 o culto, eu fico até 10 horas aqui. Sem crise. A não ser quando é aquele que entra na fila todo domingo. Você pode reparar que tem aqueles que todo domingo ele está na fila. Mas eu atendo assim mesmo, nem assim eu mando ele embora. Todo domingo ele está lá. Aí a pessoa vem, sei lá, por várias razões. Tem gente que vem que o pastor, eu vim só lhe dar um abraço por causa dessa palavra, foi uma bênção na minha vida. Aconteceu aqui, a irmã veio, pastor, eu queria lhe dar um abraço, porque essa palavra falou muito no meu coração, essa palavra foi tremenda. E ela me deu um abraço, segurou, muito obrigado, pastor, só uma bênção, foi embora. A de trás queria também falar da palavra, foi uma bênção. E ela foi, estendeu a mão, pastor, eu queria abençoar a sua vida, agradecer, porque essa palavra foi uma bênção. Ela estendeu a mão, eu apertei a mão dela, obrigado, Deus abençoe, ela por mim. Uma eu abracei, a outra eu apertei a mão. Aqui eu apertei a mão, chegou a notícia um mês depois que ela disse que nunca mais pisava nessa igreja. Eu falei, mas por quê? A pastora está irada, ela disse que eu odeio o Senhor. Por quê? O que eu fiz de mal? Qual foi minha produção maligna? Eu não me lembro de ter produzido mal na vida dela. Me diga a ação maligna. Ela disse que só faz acepção de pessoas. Eu até agora não sei do que está falando, depois eu vim saber. Foi que a pessoa que estava na frente, eu abracei, mas quando chegou a vida dela, a vez dela, porque ela era preta, eu não abracei, só apertei a mão. Eu me lembrei do episódio na hora, só que aqui eu abracei também era preta. E eu também sou preto, passou de meio-dia, filho meu, é noite. Eu não tenho olhos verdes, meu cabelo é ruim. Olha a barba como é que cresce esquisita, disforme. Não é lisa, não cai, né? Se eu fosse mulher, ia usar chapinha, era só no fogo. Não tinha jeito, como a maioria de vocês, evidentemente, né? Pois é. Mas ela disse, nunca mais entra porque eu estou magoado. Aí, no nosso contexto, na nossa filosofia comunitária, o pastor tem que ir atrás desse irmão, oh, minha amada irmã, volta, amadinha. Oh, tadinha, desculpa. Volta para a igreja, Jesus está em depressão sem a sua presença. E volta. E a gente vai atrás dela e ela vem para a igreja. Voltei só porque o meu pastor foi me buscar. Essa mulher tem uma menina dentro que não vai crescer nunca. Se você fizer todas as suas vontades. Faz uma birrazinha e a gente faz a vontade. É como aquela criança que quando o pai diz não, ela começa a chorar, cai no chão, começa a se espernear, faz escândalo. Tá bom, para, escândalo. E o pai faz, pronto. O pai se tornou um prisioneiro. Passa vergonha no shopping, passa vergonha na rua, passa vergonha em todo lugar que faz. Porque é um pai trouxa. É um pai porcaria que não tem autoridade. Aí o moleque fala assim, já sei como é que eu consigo tudo. É só gritar. É só chorar. É só fazer birra. Agora pega teu filho, dá uma lambada no lombo dele pra você ver. Você quer razão para chorar? Eu vou lhe dar razão para chorar. Aí dá razão para chorar. Você vai ver se ele vai querer chorar de novo. Aí você fala assim, pastor, o senhor não pode falar isso. Está lá na Bíblia. Não poupe a vara do teu filho. Está lá.
Agora, por que tem essa geração medíocre aí? Porque o pai tem medo do moleque. Agora a gente vai, tratando, faz um birrozinho, faz um biquinho, a gente vai atrás. Irmão, quando você se encontrar com um crente que não está conosco porque não quer estar conosco, você pergunta, qual a razão pela qual você não está lá? É porque você não pode ou é porque você não quer? Se for porque não pode, essa pessoa precisa ser lembrada, porque ela pode estar presa a alguma coisa. Não é uma ação volitiva, uma ação da vontade. É uma ação que não é produzida, ou seja, o vir, por uma impossibilidade, ele está preso. Agora, quando é uma escolha, a gente não tem que se lembrar disso, não. Porque este ou esta, você encontra, se você acordar às 6 horas da manhã, está caminhando na porta da igreja todo dia. Você encontra no Carrefour, se for homem, vai no futebol de terça-feira. Vai na caminhada amanhã, sobe morro, desce morro, cai dentro do buraco. Ele só não vem para onde? Para a igreja, tomar guarda. E a gente acha que temos obrigações com aqueles que usou o livre-arbítrio para escolher estar longe. Não é preso. Preso é aquele que não está junto, porque não pode. Ah, pastor, mas tem que buscar toda ovelhinha, porque eram 100 ovelhas. Pois é, já falei sobre esse texto aqui. O pastor contou, eram 100. Quando chegou no aprisco, contou de novo, tinha 99, faltava uma. Quando ele foi buscar essa uma estava no abismo ferida, tanto é que diz o texto, que ele desceu no abismo, curou a ferida, colocou no ombro, porque ela não podia andar, e voltou a redil. Foi atrás de uma, mas essa uma não estava com as outras 99, porque não podia, e não porque não queria. Ela não escolheu. Não foi uma opção sua. Então, quando a Bíblia fala de preso do qual a gente tem que se lembrar, é aquele que, porque preso está impossibilitado de. Porque se ele não está impossibilitado de, é um ato da volição, da vontade, o problema é dele. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Peca se você for atrás, de jeito nenhum. Tem obrigação, de jeito nenhum. Preso é o impossibilitado dele. E os maltratados, quem são? Maltratados são os que não estão presos, mas têm a dignidade ferida, têm a honra manchada por causa do preconceito com relação à fé em Jesus. São aqueles que o texto, no contexto, diz, são frutos de escárnios, são frutos de zombarias, são frutos de perseguições, são frutos de ameaças, são ataques externos que por causa da fé lhes são impingidos e que porque são impingidos lhes machuca e lhes diminui enquanto ser humano, enquanto gente. A gente fere a dignidade dele. Aí a Bíblia diz assim, vocês têm que se lembrar do maltratado, daquele que está ferido, não só na alma, mas no corpo. E a Bíblia diz lá, como você tem que lembrar dele, como se você mesmo fosse maltratado, e maltratado no corpo, ou seja, sentindo dor. É disso que a Bíblia está falando aqui. Lembrai-vos dos presos e dos maltratados. Aí, para a gente terminar, qual é a atitude cristã com relação a esses presos e maltratados? Quanto aos presos, já está aí, é óbvio, lembrar. Agora, lembrar, perceba, é diferente do que está no versículo anterior. Olha que coisa interessante, irmão. No versículo 2, quando a gente fala sobre hospitalidade, qual é a ordem aí nessas 3 primeiras palavras do versículo 2? O que está escrito aí? Não o quê? Vos esqueçais. E no versículo 3, o que está escrito lá? Lembrar. Um é não esquecer, diga não esquecer. E o outro é lembrar, diga lembrar. Repita, não esquecer. O outro, lembrar. É diferente? Ou é a mesma coisa? Não se esqueça da hospitalidade. Lembra do preso do maltratado. Um não esqueça. O outro lembra. Qual é a diferença? Simples. Não esqueça. Lembrar é não tirar da história, não é? É não tirar da memória. Se eu tenho que lembrar, é porque já não está dentro. Está fora. Eu tenho que trazer de volta. Rememorar. Eu lembro, preciso lembrar do preso, porque ele está dizendo, porque existe a possibilidade, é muito fácil, da gente esquecer, da gente tirar da memória, riscar da história. Então, lembrar, a gente lembra porque saiu daqui, saiu da memória. Então, tem que trazer a memória de novo. Eu tenho que pegar
do lado de fora para onde eu o expeli e trazê-lo de volta para a minha história, para o meu interior. É trazer para dentro e não esquecer. Esquecer é o contrário, já está dentro. Ele está dizendo, não tire. O lembrar traz de fora para dentro. O não esquecer, não tire o que está dentro para fora. Na hospitalidade está dizendo assim, ó, não se esqueça. Eu sei que vocês, porque foram alcançados pela palavra, a Bíblia diz que Deus é amor. Quem ama está cheio de Deus. Então, você pode ser um hospedeiro com muita facilidade. Então, não se esqueça que você tem amor dentro para dar. Então, não tire isso de dentro. Agora, quando a relação é presa, e o preso é algoz, a gente tem muita facilidade de tirar da nossa história, riscar da nossa história quem nos fez mal, riscar da nossa história quem produz mal na sociedade, riscar da nossa história o inimigo, riscar da nossa história quem não fez bem, riscar da nossa história quem não construiu, nos ajudou a construir, pelo contrário, quem nos ajudou a destruir, riscar da história. Ele está dizendo assim, quando o assunto for preso, você tem que trazê-lo de volta. A tua memória, você tem que devolver a ele a humanidade que ele tinha dentro de você antes dele te fazer mal. Porque quando a gente é alcançado pelo ódio, por causa de um feito que alguém fez para nós contrário, a gente diz assim, ó, fulano é alguém que eu odeio. E quando a gente fala de alguém que a gente odeia, de vez em quando a gente fala assim, ó, fulano para mim o quê? Morreu. Fulano para mim está morto. Ora, a gente mata amigos? Não, amigos a gente quer que nasça todo dia. Amigos a gente quer que não morra nunca. Amigos a gente quer que permaneça em nós o tempo inteiro, porque a simples lembrança dele nos faz bem. Lembra da palavra de Paulo aos Filipenses? Dou graças ao meu Deus. Preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás. Dou graças ao meu Deus todas as vezes o que aqui? Me lembro de vós. Lembra que eu preguei sobre isso? A ligação de Paulo com aquela igreja era tão profunda, a amizade era tão intrínseca, tão intensa, que a igreja se tornou um tipo de amigo que já não precisava fazer mais nada para Paulo. Era um amigo que não precisava produzir nada a favor de Paulo. Era um amigo tão íntimo que a simples lembrança dele já abençoava Paulo. O amigo era tão amigo que não precisava mais fazer, bastava ser. A existência dele já bastava. Paulo está dizendo, quando eu me lembro de vocês, o meu coração já é tomado para alegria, eu dou graças a Deus pela de vocês. Amigo, a gente quer que seja eterno na nossa vida, não morre nem depois que a morte o alcança. Você se lembra de amigos teus que são da infância, que já morreram há muitos anos, mas está lá vivo dentro de você. Mesmo depois de morto, ainda falam. Mas o inimigo a gente mata. O inimigo a gente prende em algum lugar. E o que esse texto está dizendo que a gente tem que fazer com esse inimigo, com esse preso, com o que produz medo, com o que produz morte, com aquele que não é alguém com quem a gente tem que andar? Você tem, porque é cristão, que trazê-lo de volta à vida. Você tem que ressuscitá-lo dentro de você. Isso se chama perdão. Perdoar é ressuscitar alguém que havia morrido dentro de você. É ressuscitá-lo na sua história. Isso aqui é muitíssimo profundo. É lembrar, e não só lembrar, é lembrar e mostrar isso com a própria presença. Isso é o não abandono, não abandonar. Quando você lê, por exemplo, quer ver? Volta um pouquinho em Mateus capítulo 25. Vamos ver o que Jesus fala aqui. Mateus 25. Com relação ao preso ressuscitado dentro de nós com misericórdia, não abandonando. No capítulo 25, versículo 36, Jesus fala sobre o juízo, né? Alguns ele dirá, vinde, benditos meu Pai, possui por herança o reino que está preparado. E outro diz, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo dos seus anjos. Aos que ele dirá, vinde, benditos de meu Pai, e tomai por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, ele explica por quê. No versículo 35 ele diz assim, por quê? Porque tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, era forasteiro, me acolheste. Agora os 36, estava nu, me vestistes, adoeci, me visitaste, estava na prisão. O que fizeram? Fostes tirar-me de lá, é o que está aí. Olha que coisa simples, irmão. Eu estava preso. E o que eles fizeram? Foram me ver. Só isso. Não está falando que levou sabonete, pasta de dente, escova de dente, cueca limpa. Tudo isso pode ir junto. Mas tudo o que Jesus quer que a gente faça com o algoz, que não é só o prisioneiro do Bangu 1, 2, 3, mas todo aquele para quem na nossa história ele é defunto, nós o matamos, Deus está dizendo, eu quero que vocês o ressuscitem
que vocês não o abandonem. E eu quero que vocês estejam lá simplesmente para vê-lo. Como quem diz assim, olha, você me fez muito mal, mas eu não vou retribuir o mal que você me fez com mal. Eu não estou riscando você da minha história, eu vim ver você. Isso é dizer para o preso, ou para o nosso algoz, ou para o pecador o seguinte: você é muito maior do que o pecado que você cometeu. Para Deus, para o Deus que a gente serve, e para aquele no qual nós nos tornamos quando nos encontramos com esse Deus, mesmo e ainda que o teu pecado me tenha feito muito mal, nós acreditamos que você, porque é um ser humano, é muito maior do que o mal que você cometeu. Então, por amor a você, nós abrimos mão de te julgar pelo mal e resolvemos amar você. Nós não vamos riscar você da nossa história. A sociedade pode riscar, a tua família pode te riscar, todo mundo pode riscar você, mas nós, porque somos produtos e agentes do amor de Deus, nós não nos esquecemos de você. É dizer para Ele que para Deus e para nós, porque nós somos de Deus, Ele é maior do que o pecado. Agora, isso não parece uma mensagem utópica, irmão? Dizer isso para um preso, a igreja evangélica não consegue dizer isso para um casal que adulterou. O casal adultera, a gente dá um pé no traseiro dele e manda embora. Se uma pessoa faz fofoca de você, acabou. Quantas amizades não acabam por questões tão pequenas? Por questões insignificantes. A gente mata o outro na nossa história. Eu falei alguns domingos atrás que eu estou fazendo na minha vida uma coisa que eu denominei psicograma. Tem uma coisa chamada genograma, que você vai fazendo um inventário da tua genealogia todinha, e você vai ver os males comuns na tua árvore genealógica. E você vai detectando algumas patologias existenciais, espirituais, emocionais que tem na tua família desde sempre. E de repente você consegue cura para si mesmo, você vê que é hereditário. Se chama genograma. Eu resolvi fazer o que eu denominei psicograma. Peguei minha árvore genealógica, tentando lembrar de todos os parentes, desde tetravô. E estou lá escrevendo devagarinho, fazendo o meu psicograma. Vendo as raízes de minha família. E não são nada boas, nada. Mas não estou fazendo só da família, estou fazendo de pessoas que marcaram a minha vida. Pessoas que estiveram no mesmo caminho que eu. Você sabe que há pessoas que passam por nós e é como se não tivesse passado, foram insignificantes. Há pessoas que passam por nós e nos fazem muito mal. Jogam seu lixo, despejam seu mal sobre nós e vão embora. E nos pioram. Há pessoas que passam pela nossa vida e são extremamente significantes na nossa vida, nos fazem tão bem, mas tão bem, que mesmo que ela vá e esteja tão longe, a gente nunca mais esquece dela, porque a presença dela foi muito significante na nossa vida, não é assim? Eu estou fazendo esse psicograma. Aí descobri algumas pessoas que passaram pela minha vida, que me fizeram muito mal e que eu apaguei. Às vezes estão perto de nós ainda. Às vezes estão no rebanho, estão na relação de amizade fora do rebanho, qualquer outro lugar onde a gente desenvolva a nossa vida. São pessoas com quem a gente manteve relacionamento, mas por causa de alguma atitude a gente simplesmente risca do livro de pessoas significantes. Aí no máximo é bom dia, boa tarde. Quando tem isso, às vezes a gente nem se fala, nem se olha. Há aquelas que fizeram mal, mas que por alguma razão a gente não riscou. Continua lá. Por alguma razão a gente perdoou. A gente não se lembra do mal que fez pra gente e a mantém juntinho da gente. Por que umas a gente mantém, a outra a gente mata, especialmente falando? Por causa da significância, por causa da construção histórica que desenvolveu juntos. E é interessante um feito desse que a gente vai desenvolvendo, essas doideiras minhas, como existem pessoas que são tão significantes, das quais nós nos afastamos, não sabemos porquê. E como há pessoas que não significaram nada enquanto construção histórica humana, nada, e que a gente mantém junto da gente, que até hoje não contribui para nada. São vidas com as quais a gente se relaciona e perde tempo se relacionar. Porque relacionar-se com ela ou não é a mesma coisa. Ao passo que, ato contínuo,
a gente dispensa a gente que é tão preciosa, querido, que nos acrescentou tanto. Aí eu tenho pego o telefone e tenho ligado para alguns e falar da importância daquela pessoa na minha vida. Porque às vezes a gente nem sabe que tão importante foi, porque simplesmente a gente perdeu a cultura da meditação, de parar para pensar a nossa vida, que caminho temos trilhado, com quem a gente tem andado, com quem a gente tem se relacionado. A gente acorda e vai empurrando com a barriga. A gente não para meditar, olhar onde é que a gente estava um ano atrás, como é que a gente está hoje, compararmos com aquele que a gente era, como eu digo sempre, há um ano atrás. Porque quando a gente se compara com aquele que a gente era um ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, comparando-nos conosco mesmo, a gente vai ver se a gente evoluiu, se a gente estagnou, se a gente decresceu. E fazendo essa comparação, seja de evolução, de decréscimo, de estagnação, a gente tem uma noção de onde a gente vai estar daqui a 3 anos. Se a gente vai continuar descendendo, ascendendo, ou vai continuar estagnado. Aí a gente ou muda de postura, ou perpetua o status quo, essa postura que a gente tem desenvolvido de decréscimo, de crescimento, de estagnação. Precisamos, irmãos, à luz desse texto, fazer o que ele diz. Há pessoas que estão presas, seja no Bangu 1, ou presas numa cadeia dentro da qual nós os colocamos, porque quem sabe nos magoaram. E eles estão impedidos porque nós criamos uma barreira deles chegarem até nós. E eles só não chegam porque a gente não permite. E Deus está dizendo aqui, lembrai-vos dos presos. Portanto, o preso vai muito além daquele que cometeu um crime e que está cerceado de ir e vir. Há muitos que não cometeram crime nenhum, senão só, quem sabe, uma ofensa, uma postura contra a gente, que a gente simplesmente fechou a porta da nossa vida para ele, os prendemos do lado de fora da nossa existência e dizemos, você está morto. E Deus está falando para muitos de vocês aqui hoje. Lembrai-vos dos presos. Lembre-se daqueles que vocês prenderam do lado de fora da vida de vocês. Ontem foi um dia que eu senti muita saudade de um bocado de gente. Foi um dia atípico na minha vida ontem. Me encontrei com um e falei com outro. E outros não tem mais jeito, já não tem mais acesso. E a gente tem tentado rememorar algumas coisas que fizeram tão bem na nossa vida que poderiam, porque bem, ainda estarem na nossa vida e não estão. E porque não estão, nós os tiramos de lá, alguns males nos alcançaram. Porque se a gente tira um bem, a gente abriu um espaço, quem sabe para um outro bem, mas também, quem sabe, para um mal. A gente não pode abrir mão de quem é bênção na nossa vida hoje, irmão. Eu imagino que à medida que eu estou falando aqui, já passei do horário há muito tempo, você deve estar lembrando de alguns. Sim ou não? Não lembra? Eu tenho certeza que alguns de vocês, nesse exato momento, vocês estão sentindo saudade de outros. Pessoas que por causa de coisas tão pequenas, questiúnicas, a gente prendeu do lado de fora da nossa vida. E diz, dentro de mim você não entra nunca mais. Deus está dizendo, lembrem deles. Porque eles são muito maiores do que os pecados que cometeram. Lembra disso. A Bíblia diz que, porque todos pecaram, destituídos estão de quê? Da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Mas Deus disse assim, Neil, você é maior do que seu pecado. E ainda que pelo seu pecado você mereça a morte, porque o salário do pecado é a morte, ainda assim eu não vou te dar o que você merece. Eu vou te dar o que você não merece. Eu vou te dar vida e vida com abundância. Isso se chama graça. E ele está dizendo, você deve agir com graça com outros também. Não é tremendo isso? Para quem tem entendimento, né? Ontem foi um dia de muita saudade, creia nisso. Estava acabando de fechar essa palavra aqui. E algumas eu matei. Me fez muito bem para a alma. Muito bem para a alma. E há outros que eu pretendo matar nos próximos dias, quem sabe nos próximos meses, quem sabe nos próximos anos. Resgatar alguns defuntos que não podiam ter morrido na minha vida jamais. Jamais. É lembrar dos presos. E dos maltratados. Como é que a gente trata eles?
desenvolver sentimento empático. Quando a Bíblia diz assim, como que se você estivesse sendo maltratado com ele no corpo, isso é empatia. Dentro, patós, sentimento. Empatia é sentir dentro o que ele sente. É sentir a dor do outro. É não fazer de conta que a dor dele não tem nada a ver comigo. Temos que lembrar dos maltratados. E alguns desses maltratados, nós somos os carrascos. Nós somos o carrasco. E quando a gente se conhece, a gente sabe da nossa profunda capacidade de amar e a gente sabe da nossa profunda capacidade de punir. Eu então me conheço perfeitamente. Tenho uma capacidade de amar que me fez um mal enorme. Nossa, eu louvo a Deus pelo tamanho do coração que eu tenho. Mas eu peço a Deus que me dê graça para me ajudar a conter o Neil que há em mim quando necessário punir é. Eu sou capaz de coisas horríveis. Sou capaz de riscar alguém da minha história de uma hora para outra. O sim e o não para o Neil é a mesma coisa. Mesma coisa. E a Bíblia diz que quando o assunto é maltrato, você tem que ser empático com ele e tomar cuidado para que você não seja o carrasco. Aquele que gera o mal. É o que o texto está dizendo. Textozinho de nada. Portanto, como vocês podem ver, o Evangelho de Jesus é sempre muito prático. Prático. Se não for a obra morta. Tiago, capítulo 1, fala que fé sem obras é o quê? Morta. Ninguém pode ser salvo por essa fé. Então não adianta, irmão, ficar aqui no reteté. Aleluia, hoje é choriando. Aleluia, vejo anjos nesse lugar. Glória. Isso é muito bom. Eu gosto dos arrepios. Gosto do reteté. Gosto do povo barulhento. Gosto quando dá. Gosto do pessoal que faz barulho. Eu gosto. Agora, só o barulho não funciona não. Temos que partir para a prática. Também não adianta ser como, de repente, ser tradicionalzão, aquela coisa semi-morta, né, que a gente ouve a música. Nada a ver também. Tem que ser prático. Lembrar do preso e sentir a dor do maltratado. E se você não guardar nada que eu preguei aqui hoje, guarda só isso. Lembra daqueles que você prendeu do lado de fora da tua vida e que de repente te amam e estão à porta do teu coração dizendo assim, Neil, deixa eu entrar. Me perdoa. Eu reconheço que eu te fiz mal. Mas não me mata aí dentro não. Traga-me de volta a tua memória. Guarda isso. Se fizer isso, terá cumprido o Evangelho de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmão? Vamos aplaudir o Senhor.